Vamos lá, terminar potencial elétrico, né? Já estamos na terceira aula do potencial, está na hora de fechar esse assunto. Para a gente começar a eletrodinâmica dentro em breve. Vamos lá. Linha de campo, vamos fazer uma revisãozinha aqui do que é linha de campo, bora? Ou linha de força. Lembra aí das duas carguinhas, ó, carga positiva, quem lembra? Campo de afastamento, ó. Essas linhas aqui são todas de afastamento, certo? E as cargas negativas têm linha de aproximação. O que quer dizer isso? Bora ver. Deixa eu terminar aqui o desenho. Completar aqui essas setinhas. Essa convenção aqui, basta a gente lembrar que campo elétrico, qual a definição lá do campo, né? Campo é a força dividida pela carga, não é isso? E a força, obviamente, vai ser igual a carga multiplicada pelo campo. Essa aqui é a expressão já conhecida pela gente. Então, vamos lá. Se eu coloco uma carga de prova aqui, positiva, imagine, F, quem será a força elétrica? Se a carga, por exemplo, for mais 2 coulomb em relação a um determinado campo elétrico aí. Perceba que o fato desse valor aqui ser positivo faz com que esses dois vetores tenham a mesma direção e mesmo sentido. E nós já sabemos que num determinado ponto dessa região haverá um campo de afastamento na direção radial e no sentido para fora. Direção radial é a direção do raio aqui, né? Você tem um raio aqui, o raio dessa esferinha ou desse ponto, e aí você tem um campo elétrico, um ponto e um vetor campo elétrico correspondente. Beleza? A força é de repulsão, porque aí tem a ver com a questão da natureza das cargas, as duas são positivas, e perceba que realmente, ó, direção e sentido, esse Ezinho aqui de campo é para fora. A força é de afastamento, porque as cargas são positivas. E essa expressão aqui, ó, tem dois vetores e tem um número positivo. Se eu coloco uma carga negativa, olha só o que é que vai acontecer. Força é de atração e o campo continua sendo de afastamento. Diga aí para mim. O que é que você percebe aqui, ó? Força e campo. Vamos dizer que agora aquela carga ali seja negativa. Essa carga Qzinha aqui e essa carga Qzinha, né? Se o valor é negativo, eu tenho uma inversão no sentido dos vetores. Se o campo aponta para um lado, a força aponta para o outro. Então essa aí é a convenção, né? De dizer que as linhas de campo de carga positiva é de afastamento. Exatamente por essa relação. A força a gente já sabe, né, pelo princípio lá da eletrostática. E aqui idem, né, a gente vai ter aqui mesma situação. Carga positiva vai gerar força de atração e o campo é de aproximação. Veja, positivo aqui, campo e força, mesma direção e sentido. Carga negativa, força de repulsão e campo de aproximação. Lembrando que o campo é propriedade do espaço, né? Das redondezas aqui dessa carga, cada um pontinho desse vai ter um vetor de aproximação. Então lembrete aí sobre linha de campo ou linha de força. Diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Veja que essas cargas aqui, o campo elétrico ela não é uniforme. Primeiro porque a equaçãozinha, né? Ó, lembra lá. Tirar esse módulo aqui, deixa assim mesmo. K vezes Q dividido por D ao quadrado. Não é assim que a gente calcula o módulo do campo elétrico? Ora, essa carga aqui sendo a carga geradora de campo, à medida que eu me afasto dela, essa distância vai aumentando. E se a distância aumenta, o campo diminui. Então a gente não tem um campo elétrico uniforme aqui. Já nessa situação, as linhas de campo são paralelas. Olha as linhas de campo aqui, todas paralelas. Se você tem linha de campo paralela, esse campo aqui ele é uniforme. E aí qual vai ser o problema aqui? Eu vou querer trazer uma carga. Ó. Vamos colocar aqui uma carga Qzinho. Essa carga ela vai sair de um ponto A para um ponto B. Certo? Supondo que essa carga ela seja positiva. Imagine que essa carga ela é positiva.
obviamente ela vai ser afastada. Porque ela vai ser afastada daqui. Por que ela sai de A para B? Porque carga positiva é repelida por essa placa positiva e automaticamente é atraída pela carga, não é isso? Pela placa positiva aqui, pela placa negativa. Então eu tenho, isso aqui parece muito com o esquema de um capacitor, assunto que a gente ainda vai estudar, né? Pode ser placa metálica ou não, mas aqui a gente tem, ó, uma carga positiva do lado esquerdo e uma carga negativa do lado direito. As linhas de campo, elas nascem nas cargas positivas, né, e somem aqui nas cargas negativas. Isso aqui é o nascedouro e o sumidouro das linhas de campo. Beleza? Vamos lá mais uma vez. Duas plaquinhas, linhas paralelas. Se essas linhas são paralelas, é diferente. Eita, tá passando um picolé caicó aqui. Deixa eu dar um pause. Vamos voltar aqui, né? Onde é que eu parei? Então temos nossa carguinha sendo arrastada de A para B. Nosso campo é uniforme e eu quero calcular a diferença de potencial. Vimos que o trabalho da força elétrica para levar essa carga de A até B é dado por Qzinho, que é a própria carga de prova ali, multiplicado pela diferença de potencial, não é assim? VA menos VB é o potencial. Ó, VA é o potencial no ponto A e VB é o potencial no ponto B. Só que aí a gente falou em situações anteriores que essa fórmula vista lá na mecânica, trabalho é F vezes D, a força vezes o deslocamento. Na verdade tem um cosseno de θ aqui, né? Só que o deslocamento é horizontal, o vetor de deslocamento aqui é horizontal da esquerda para a direita, ele está fazendo o mesmo ângulo, ou mesma direção, mesmo sentido, o ângulo é zero e o cosseno de zero é igual a 1. Então o trabalho da força elétrica pode ser dado também por F vezes D. Ah, professor, mas você falou em aula passada que eu não poderia usar essa fórmula porque tinha que usar a integral. Pois é. Nesse caso aqui, à medida que uma carga de prova vai se afastando, a força vai diminuindo. Só que neste caso a força ela é constante. Por que ela é constante? Olha para essa expressão aqui, ó. Vamos repetir lá, né? Campo é a força dividido pela carga. E a força é o campo vezes a carga. Não é isso aqui? Então, olha só que interessante. Se eu tenho campo sempre constante e o valor da carga não muda, F também vai ser constante. Se F é constante, eu posso usar sim essa fórmula. Inclusive, eu posso reescrevê-la como sendo quem é F? Não é o campo vezes a carga? É vezes Q vezes D. Então é uma nova maneira de escrever o trabalho da força elétrica trazendo essa carga de A até B, beleza? Vou fazer o quê? Vou igualar essas duas expressões aqui. Q, que multiplica VA menos VB, vai ser igual a E vezes Q vezes D. Q vai morrer com Q. E quem é V de A menos V de B? É a diferença de potencial, é U de AB, que é E, portanto, vezes D. Então veja, essa fórmula aqui a gente tinha deduzido em aula passada. Essa expressão aqui é da mecânica, trabalho que a gente vê inicialmente em mecânica. Essa aqui é a relação entre campo e força, a gente fez uma combinação aqui dessas duas e depois dessas outras duas. Para descobrir o quê? Que a diferença de potencial de um ponto A para um ponto B num campo elétrico, olha só, num campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é só você multiplicar o valor do campo pela distância entre os dois pontos. Essa distância D aqui é exatamente a distância entre os pontos A e B. Beleza? Bora ver aqui um exemplo prático. Determine a DDP entre os pontos A e B de um campo elétrico uniforme de intensidade 10 a quinta Newton por Coulomb, sabendo que a distância entre eles é 0,3. Então, essa distância aqui é 0,3 centímetros. Temos que passar isso aqui para metro, né? Vamos lá. Como é que a gente vai passar isso aí para metro? 0,3 centímetros. Para passar para metros, a gente tem que dividir por 100. Dividindo por esse 100 aqui, que tem 2 zeros, né? Obviamente.
eu vou transladar a vírgula 2 casas, eu vou ficar com 0,03 metros. Só que aí eu estou vendo um campo elétrico aqui em potência de 10 e eu acho que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou transladar a vírgula agora, ó, trazer 1, 2, 3 casas, deixar em notação científica 3 vezes 10 a menos 3 metros. Agora está no sistema internacional, eu posso trabalhar. Porque vimos o quê? Ó? Diferença de potencial entre dois pontos é o valor do campo vezes a distância. Então, U de AB é igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. Quem é o campo elétrico? 10 a quinta Newton por Coulomb. A distância 3 vezes 10 a menos 3. E aí eu vou ter o quê? 10, 5 menos 3 vai dar 2. 300 volts. Olha só que interessante. A diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é de 300 volts. Questão aplicação direta da fórmula, né, que a gente acabou de deduzir. Beleza? Duas placas condutoras extensas, A e B, carregadas eletricamente, criam um espaço que as separa um campo elétrico uniforme, como mostra a figura. Olha assim, olha aqui o campo elétrico mais uma vez. Ó, as linhas de campo são todas paralelas. E aí veja a pergunta da letra A. Veja que óbvio. Qual o sinal da carga elétrica em cada uma das placas? Minha gente, o que é que a gente falou? As linhas de campo, as linhas de força, nascem nas cargas positivas e vão em direção e somem nas cargas negativas. Então é óbvio que esta placa aqui, A, é a placa positiva e essa placa B é a placa negativa. Qual o sinal da carga elétrica em cada uma das placas? Está respondido. O potencial elétrico é maior no ponto P ou no ponto M? Veja só que coisa interessante. Se eu pego aqui uma carga, pense aqui nessa carga positiva. Pense aqui numa linha que representa, né, isso aqui que deveria ser uma reta. Pense nessa reta aqui, ó, sendo uma das linhas de campo ou linha de força dessa carga. E aí eu vou pegar aqui um ponto A, vou pegar aqui um ponto B e vou pegar aqui um ponto C. Como é que a gente calcula o potencial elétrico? O potencial elétrico no ponto A é K vezes Q dividido por dA. Potencial elétrico no ponto B é K vezes Q dividido por D de B. E por aí vai, por quantos pontos eu quiser. À medida que a distância está aumentando, veja qual é a distância de A. É menor que a de B, que é menor que a de C. À medida que essa distância vai aumentando, o potencial ele vai o quê? Diminuindo. Qual é a conclusão que a gente toma? Ao longo de uma linha de força, no sentido da linha de força, os potenciais elétricos vão diminuindo. Distância aumenta, andar no sentido da linha de força faz com que o potencial caia. Então, o potencial elétrico é maior no ponto P ou no ponto M. Então, ó, no ponto P, potencial em P é maior do que o potencial em M. Essa é a resposta da letra B. Beleza? Letra C. Se um elétron for abandonado no interior do campo elétrico, qual o sentido do seu movimento? Nossa, elétron, minha gente, é carga o quê? Negativa. Se ele é carga negativa, diga aí para mim o que é que vai acontecer. Ele vai ser repelido por essa placa. Ele vai se deslocar da esquerda para a direita. Ele é simultaneamente repelido por essa e atraído por essa. E basta você ver aqui, carga negativa. Está vendo aqui a carga negativa, a carga de prova? Isso aqui é um elétron, né? Minha gente, é o contrário. Que viagem é essa minha?
Que viagem foi essa minha? Eu já ia falar a questão da análise vetorial. Ó, carga negativa tem o quê? Campo elétrico e força elétrica, sempre nos sentidos opostos. Então, se você tem uma carga negativa aqui, campo não está apontando para a direita, força está apontando para a esquerda. Mas, pelo amor de Deus, né? Não era preciso fazer essa análise aí de campo e força. É bom sempre saber, né? Quando a carga de prova ela é negativa, ela tem esses dois aqui, ó, campo e força nos sentidos opostos. Mas aqui não precisava. Ó. Essa plaquinha aqui, ó, essa chapa metálica vai atrair uma carga negativa. E essa placa aqui negativa vai repelir. Então a força não tem para onde correr, né? A força sempre aqui vai apontar para a esquerda. Então, ó, se um elétron for abandonado no interior do campo elétrico, qual o sentido do movimento? Nesse caso aqui, o sentido vai ser para a esquerda. Perdoe-me. Continuando. Uma carga de menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb está na origem do eixo X. Qual a diferença de potencial em X1 e em X2? Em volts. Essa é facinho demais, não é? É só tu aplicar direto a fórmula. V1 é K vezes Q sobre X1. Não tem elevado ao quadrado, não tem análise vetorial. Aí é só algébrico. Sem mistério nenhum. Ó, qual é o maior potencial, minha gente? Em 1 ou em 2? Em 1, o potencial aqui com certeza vai ser maior. Tá certo? Será? Vamos analisar o fato dessa carga aqui ela ser o quê? Negativa, né? Bora ver se essa afirmação está correta. K é 9 vezes 10 a nona. Q menos 2 vezes 10 a menos 9. Tudo isso dividido por x1, que é 1. Não é assim? Então aqui, ó, 9 vezes menos 2 vai dar 18. 10 a nona com 10 elevado a menos 9 vai dar 10 elevado a 0, que dá 1. Dividido por esse 1 aqui, tudo isso vai dar menos 18 volts. E o potencial aqui do ponto 2, mesmo esquema, 9 vezes 10 a nona. A carga é a mesma, a carga geradora. Tudo isso dividido pela distância que vale 2. Agora, aqui, ó, 10 a nona com 10 a menos 9 vai dar 10 elevado a 0, que dá 1. Sobra só os menos 9 volts. Beleza? É ou não é isso? Vamos calcular a diferença de potencial? Diferença de potencial entre 1 e 2 vai ser V1 menos V2. Quem é V1? Menos 18 menos V2. Menos com menos vai dar mais. Menos 18 mais 9 dá quanto isso? Menos 9 volts. Então a resposta aqui é a letra A. Só que aí eu fiz um questionamento para vocês. Quem é maior, o potencial no ponto 1 ou no ponto 2? Vejam que o potencial no ponto 2 é maior, minha gente. Menos 9 é maior que menos 18. Esse potencial aqui... Opa, perdão, né? Aqui, né? Aqui já é a diferença de potencial. O potencial em 2, menos 9, ele é maior do que menos 18. Né? Só olhar a reta real. 0 está aqui está menos 9 e aqui está menos 18. Esse aqui é o sentido de crescimento. Né? Então, esse número aqui é maior que esse. Mas, professor, na questão anterior, esse ponto aqui não tinha maior potencial que esse, mas veja o que é que eu falei. Ao longo de uma linha de força, os potenciais sempre diminuem. Ao longo, que ele quer dizer o quê? No sentido da linha de força. E essa carga aqui, minha gente, é uma carga negativa. É uma carga negativa. E a linha de força aqui, ó. Deixa eu trocar de caneta. Deixa eu colocar um azul aqui. A linha de força aqui, ó. Um azul tão escuro que parece preto. Ela está da direita para a esquerda. Aqui é a linha de força, né? Carga negativa, linhas de aproximação.
Então, ao longo da linha de força, veja que 2 vai ser maior do que 1. O potencial em 2 vai ser maior do que 1. E a gente está vendo aqui que menos 9 é maior que menos 18. Porque eu estou andando no sentido da própria linha de força. Então, o potencial ele diminui. Perfeito? Essa é uma casquinha de banana em relação ao problema anterior. Nas cargas negativas, à medida que eu vou me aproximando, o potencial vai aumentar. Superfícies equipotenciais ou superfície equipotencial. Chama-se toda superfície equipotencial aquela no qual o potencial é constante em todos os pontos. Numa superfície equipotencial, as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Que danado que é isso? Então vamos lá, tu tem aqui uma carga. Essa carga, para calcular o potencial em qualquer ponto P, a gente usa essa expressão aqui. E se você tem uma carga centrada aqui, a gente pode imaginar, aqui tem uma circunferência, mas imagine uma simetria esférica. Ora, o que é uma esfera? A esfera é um conjunto de pontos. A esfera aqui é um conjunto de pontos que é equidistante de um único ponto aqui, que é o centro da esfera. Vou trocar essa caneta que eu acho que não está muito legal essa cor azul escura. Então está aqui a nossa esferinha. Todos os pontos dessa esfera, da superfície da esfera, melhor dizendo, têm a mesma distância desse ponto. Ora, se eu tenho uma carga que gera potencial, né, que você tem aqui uma região ao redor dela, em que todas as distâncias são iguais, no caso de uma simetria esférica, então eu vou ter que todos os pontos dessa superfície têm o mesmo potencial. Pense aqui uma carguinha e em todos os pontos da esfera a distância é a mesma do centro, que é exatamente onde a carga está. Então, a esta superfície a gente chama de superfície equipotencial. As linhas de força são sempre perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Em qualquer uma dessas superfícies, as linhas de força sempre atravessam com um ângulo de 90 graus. Aqui nossa carga é negativa, essa aqui é positiva, né? Uma carga positiva, e aqui eu tenho uma carga negativa. As linhas de força são de aproximação, linhas de força de aproximação, e a regra é a mesma, sempre perpendiculares, sempre formando um ângulo de 90 graus. Ficou claro essa questão aqui? Ó? O potencial de uma carga pontiforme é o valor de K, que é constante, o valor da carga aqui também não muda, e a distância, que é a única coisa variável. Se eu estou numa região em que todos os pontos distam a mesma coisa da própria carga, que é pontiforme, essa região aqui, ó, cada pontinho dessa região tem o mesmo potencial. Carga pontiforme positiva, carga pontiforme negativa. Se eu tenho um campo elétrico uniforme, as minhas linhas de campo vão também atravessar superfícies, formando um ângulo de 90 graus. E vejam que aqui, ó, as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme são planos. E esses planos são paralelos entre si. Certo? É exatamente aquele esqueminha lá que a gente viu. Ó, uma plaquinha positiva com uma plaquinha negativa. As linhas de campo saindo daqui para cá. E aí eu coloco uma dessas superfícies aqui. Ó. Aqui a gente está tendo a ideia de 3D, né? De profundidade. E aqui seriam exatamente essas superfícies. Cada ponto dessa superfície aqui, por estarem à mesma distância das placas, teriam potenciais. Ó, aqui eu teria um potencial, aqui eu teria outro potencial, mas ao longo de uma superfície dessa, em cada um desses pontinhos, o potencial elétrico é sempre o mesmo.
Beleza? Uma propriedade interessante para a gente falar aqui. Ó. O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de uma carga pontiforme sobre uma superfície equipotencial é nulo. Então, se essa carguinha aqui, ó, ela anda à vontade nesse campo elétrico, se ela se desloca aqui, naturalmente, né, isso aí não vai acontecer, a não ser que algum operador force ela ficar aqui, porque veja que existe uma força elétrica aqui, eu já coloquei a força elétrica. E de repente você está forçando essa carga aqui, por exemplo, a andar. Nessa superfície equipotencial, perceba que campo e força estão na mesma direção e sentido, a gente já sabe disso. Só que eu estou forçando. Olha aqui minha força. Eu estou querendo que o deslocamento... Deixa eu colocar aqui a cor igual que está lá. Quando ela, por exemplo, se desloca aqui da esquerda para a direita, o meu vetor deslocamento, tá certo? Ele forma um ângulo de 90 graus. Qualquer deslocamento que ela faça ao longo dessa plaquinha aqui, sempre deslocamento vai estar formando um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Ó. F e D. E lá da mecânica, trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ, que no caso aí ó, é 90. E cosseno de 90 é quanto, minha gente? 0. 0 vezes D vezes F vai dar 0. Então, ó, toda vez que uma carga elétrica, seja positiva ou negativa, né? Se fosse negativa, esse vetor força estaria apontando para baixo. Mais uma vez, campo e força têm sentidos opostos quando a carga de prova é negativa. Então, à medida que essa carga está brincando aqui, ó, passeando nessa superfície, que é uma superfície equipotencial, você vai ter o trabalho da força elétrica nulo. Superfície equipotencial. Esse prefixo aqui quer dizer o quê? Igual. Beleza? Então vamos fazer aqui o último exercício, né, para ilustrar agora essa parte aí e revisar também o restante. Vamos ver aqui, ó. Dois pontos A e B, ó. Tá aqui o ponto A e o ponto B, pertencem a superfícies equipotenciais situados a 10 e 20 centímetros de uma carga de 50 microcoulombs. Essa carga aqui, ó, 50 microcoulombs. Micro, né? 10 a menos 6. Determine o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma carga de 4 microcoulombs do ponto A até o ponto B. Eu quero levar essa carga daqui para cá. Levar a carga de A para B. Qual o trabalho? Como é que a gente vai calcular essa letra A? Olha só. Trabalho é o produto da carga multiplicado pela diferença de potencial. Isso aqui são superfícies equipotenciais, esses pontilhados brancos. Eu sei quem é o valor da carga? Sei sim, ó, 4 microcoulombs foi dado na questão. O valor de Qzinho, 4 microcoulombs. Só que eu não tenho os potenciais em A e B, então eu vou lá e calculo. Potencial em A, K vezes Qzão dividido por D de A. 9 vezes 10 a nona. Quem é o valor para quê? 50 microcoulombs. Distância de A até a carga. Aqui, pessoal, preste atenção. Eu ainda não estou calculando o trabalho de A até B. O trabalho que a força elétrica... Né, calcular o trabalho realizado pela força elétrica de A até B. Eu estou calculando ainda o potencial, porque para calcular o trabalho de A até B, eu preciso dos potenciais que não foram dados na questão. Quem gera o potencial? Essa carga aqui vermelha. No ponto A, 10 centímetros, 0,1 metro. Já vou colocar aqui direto. Que é isso que eu fiz aqui? Coisa horrorosa, né? Que coisa horrorosa. É a pressa. A pressa. 9 vezes 10 a nona vezes 50 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,1.
9 vezes 50 dá quanto? 9 vezes 50, 450. 450 dividido por 0,1 vai dar 4.500. Vezes 10 elevado a 9 menos 6 dá quanto? 3. Não é isso? Potencial em A. Mais uma vez, 9 vezes 50, 450, não é isso? E aí eu vou ficar com... eu posso passar isso aqui e deixar em potência de 10. Eu vou deixar assim, ó, 450. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Eu vou botar em notação científica, né? Vamos colocar em notação científica. A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. 4,5 vezes 10 elevado a sexta volts. Vamos lá, estamos devagar demais. Ó. Quem é VB? K vezes Q dividido por D de B. Mesmo valor para a carga geradora lá, né? E a distância agora é o quê? 20 centímetros. Quem vai ser V de B? Quem vai ser V de B? Ó? 450 dividido por 0,2 vai dar 2.250. Vezes 10 a terceira, né? Porque aqui vai ser a mesma coisa. E aí eu vou ficar com 2,25 vezes 10 a sexta volts. Beleza? Agora vamos jogar na conta, né? Vamos jogar na conta aqui. Jogar aqui em cima. Trabalho de A até B. Quem é o valor da carga de prova? 4 microcoulomb. Que multiplica a diferença de potencial. 4,5 vezes 10 a menos 6. A mais 6, aliás. 2,25 vezes 10 a mais 6. Tranquilo? Ó, quanto é 4,5 menos 2,25? Vai dar 2,25, não é isso? 2,25 vezes 4 vai dar quanto? 9. Deixa eu puxar isso aqui para o próximo slide, que eu vou fazer a conta devagarzinho com vocês. Trabalho de A até B. 4 microcoulomb. Aqui é 4,5 vezes 10 a sexta. 2,25 vezes 10 a sexta. 4 vezes 10 a menos 6. 4,5 menos 2,25 vai dar 2,25 vezes 10 a sexta. 4 vezes 2,25 vai dar 9. E 10 a menos 6 vezes 10 a sexta dá 10 elevado a 0. Somos os expoentes. De qualquer número elevado a 0 dá 1. 9 joules é o valor do trabalho. Não é tranquilo isso? Só a aplicação direta da fórmula mesmo. Trabalho para levar a carga de A até B é Q que multiplica a diferença de potencial. E eu só tive que calcular as diferenças de potenciais. Determine o trabalho realizado pela força elétrica para transportar a carga de 4 microcoulomb de B até C. Olha B aqui, minha gente. E olha C aqui. Ó. Estão na mesma superfície equipotencial. Equipotencial quer dizer mesmo potencial. Potencial em B é igual ao potencial em C. Se você quiser calcular, na verdade a gente já calculou, né? O potencial em B ó, é quanto? 2,25 vezes 10 a sexta volts. Se eu fizer o cálculo para o potencial em C, a distância é a mesma, vai dar o mesmo valor. Ora, na letra B, trabalho é trabalho de B até C, né? Trabalho de B até C é Q que multiplica VB menos VC. Só que VB é igual a VC, por estarem no mesmo na mesma superfície equipotencial. Uma coisa menos ela mesma dá 0, e 0 vezes Q dá 0. Resumo da ópera, o que é que a gente deduziu? Se a gente tem um deslocamento de uma carga ao longo de uma superfície equipotencial, o trabalho realizado é nulo. Vimos o exemplo lá, né? Esse exemplozinho aqui, ó.
esse exemplozinho aqui, em que a carguinha ela está andando na superfície aqui, porém a força está sempre formando um ângulo de 90 graus. E aqui provamos usando a equação. Beleza? Um abraço a todos.